É isso aí. O convidado de hoje, grande Eric Surita. Pô, beleza? Você tava falando do treininho. Pô, tá todo mundo falando que eu tô com a barriguinha. Eu Mas não, comecei a tomar muito na quarentena, aí tá difícil manter a forma. mas eu te vejo correndo lá nos stories, fazendo... Eu tento. Só que chega final de semana, cachaça braba. Tu corre todos os dias ou pouco? Então, eu corro 3, 4 vezes por semana. 3, 4 vezes eu gosto. Eu gosto mais para manter também a cabeça em ordem, assim. A corrida, para mim, é uma terapia mesmo. É bom demais. Quando é que tu descobriu que exercício físico ajuda na sanidade mental? Cara, foi quando a última crise depressiva, eu tive uma crise depressiva e aí eu comecei a correr. E aí eu percebi que aquilo me dava um bem-estar danado. E foi uma das formas de driblar esses gatilhos aí da depressão, foi a corrida. Então, porra, toda semana eu gosto, mas aí chegou essa pandemia, eu até fiz o trabalho, a gente estava conversando em off aqui do trabalho do Setembro Amarelo, foi um trabalho que me consumiu muito, porque eu acabei acumulando muitas funções de coordenação de produção de pauta, coisas que eu não gosto de fazer. Uhum. E aí, enfim, aí eu acabei deixando um pouco de lado os exercícios físicos, engordei, mas agora eu tô de volta aí, eu tô botando a cabeça em ordem. Sentiu alguma recaída nas crises psicológicas por ter parado de correr? Cara, nesse projeto foi muito louco, foi muito intenso. Eu fiz com o Will Marinho, que é meu parceiro de trampo agora lá na Jovem Pan. E aí como foi algo... Eu tava num acúmulo de frustrações, cara. Acabou que eu tive meu computador roubado, uma vez furtado. Aí, enfim, esse trampo consumiu muito. Eu tava envolvido com uma pessoa meio que acabou. Aí não sei o quê, aí chegou esse trampo. Aí logo depois que eu terminei esse trabalho, eu tinha acabado de dar uma entrevista super legal pra Marie Claire, falando sobre surto psicótico, que eu já tive esses problemas, psicológicos. Quando eu tava no caminho, eu tava indo pra casa do Zezinho, que é uma ONG que eu faço os trabalhos. Aí me liga a minha amiga e fala, putz, o nosso... Legal que, enfim, um grande amigo meu de infância tinha acabado de tirar a própria vida e tal, e não sei o quê. Então foi um acúmulo de frustrações. Aí, Caralho. isso setembro, né? Mas é um ano meio maluco, então beleza. Aí desde outubro, assim, eu voltei a me reconectar, só que como eu tava com muito trabalho, isso acaba consumindo. A gente precisa encontrar algumas dosagens aí da vida, né? Pra não surtar, pra não ficar louco. Tu te importa em falar mais sobre esses surtos? De jeito nenhum. Eu até que perguntei, porque, começar já com esses assuntos pesados, não, mas vamos lá. Eu vou fundo. Eu quero saber porque, enfim, quem vê de fora não imagina, inclusive é a minha situação também. Quem me conhece desde o início sabe, porque eu falo sobre isso abertamente, sobre os meus surtos, sobre os meus problemas e ajudo muita gente a superar. Mas, enfim, quem vê de fora, quem consome de fora e vê uma foto no Instagram não imagina que todo mundo passa por esses problemas. E eu quero saber especificamente, antes de tu começar a correr, que tu estava falando que teve alguns surtos de depressão, quando foi, especificamente como isso funcionou na tua cabeça? Cara, há 5, 6 anos atrás eu comecei a perceber, eu tava num relacionamento muito longo, tal, não sei o quê, terminei. Eu morava junto com a pessoa e tal, não sei o quê. Aí, enfim, nisso você tava 4 anos juntos, eu tava com um contrato legal no SBT, trabalhava no SBT, fazia uma graninha maneira, tava com o meu espaço lá, assim, de um momento pro outro você acaba meio perdendo tudo e tal. E aquilo eu já havia percebido anteriormente que eu tinha alguns descontroles emocionais. Mas enfim, aí comecei a me tratar e chegou um momento que nesse tratamento com uma psiquiatra, tanto eu quanto ela negligenciamos de certa forma o tratamento e eu acabei tomando uma dosagem de um remédio, enfim, além. E aí em 2017, foi 2017 para 2018, eu tive um surto muito louco, assim. Então, como eu tava tomando um tal do remédio que eu não lembro, era um antidepressivo que chamava... Como é que chama? Lexapro? É algum desses. Só que eu tava tomando uma dosagem muito alta, que eu acho
que depois eu fui descobrir que nem era necessário. Mas para tu procurar esse tratamento, o que tu estava sentindo especificamente? Então, eu na verdade não foi muito bem pensado. Eu ao invés de eu procurar uma psicóloga, fazer uma terapia, eu fui direto para psiquiatra. Enfim, ali a gente meio que errou no tratamento. Eu acabei tomando em dosagens muito altas. Eu sei que eu tomava um canhãozinho, bicho. Era um remédio desse tamanho, assim. E foi meio negligenciado, porque eu passei de uma dosagem baixa e toda a sessão ela ia aumentando. Quando eu fui ver, eu estava uma semana sem dormir, com a pupila desse tamanho. De repente, minha família voltou de viagem, eu reencontrei meus pais, eles viram e falaram, cara, que pessoa é essa? Quem que é esse cara? Quem que é esse moleque? Eu tava uma semana sem dormir, eu falei com amigos médicos, eles, pô, é como se você tivesse cheirado 7 carreiras de cocaína por dia, assim. Eu tava completamente louco. E aí, enfim, obviamente troquei de psiquiatra, troquei o tratamento, fui descobrir que eu tenho uma tal da ciclotimia, que é como se fosse uma bipolaridade, digamos assim, só que mais amena. Então, eu tenho essas variações de humor. Então, são ciclos, são fases, assim, por exemplo, de 3 em 3 meses, que eu fico ou muito eufórico, muito acelerado, e as fases que eu fico depressivo. Uhum. Então aí eu fico deitado o dia inteiro na cama, tal, não sei o quê. Mas eu fui descobrir com esse outro psiquiatra. Então, hoje em dia eu tomo uma dosagem baixinha do antidepressivo junto a um estabilizador de humor, e isso me deixa mais tranquilo, assim, me deixa, na verdade, constante, né? Mas eu fui descobrir esses descontroles emocionais por frustrações profissionais e frustrações pessoais, assim. E, enfim, hoje em dia, cara, é legal fazer. Eu faço terapia constantemente. Eu vou ao psiquiatra uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, só para controlar e tal. Mas eu acho que a terapia é o mais importante, né? Você fazer essa autorreflexão, você se colocar num lugar de se entender, né? De toda semana você tá lá e buscando ressignificar certas coisas, certas atitudes que você tem na sua vida. E eu acho que você vai se entendendo. Mas eu descobri que eu tinha esses descontroles emocionais, especialmente uma vez que eu percebi que eu estava, enfim, nessa fase pós-SBT, estava com 2 trabalhos. No fim eu acabei ficando sem os 2 trabalhos e eu não conseguia lidar com aquilo de uma maneira racional. Ou eu sou um cara impulsivo, compulsivo, tem certas coisas assim que eu trato. Mas é muito louco. No mundo que a gente vive hoje em dia, em São Paulo, tem pesquisas que falam que 1 a cada 4 pessoas tem transtornos psiquiátricos. Assim, sim, então... em São Paulo é a cidade que mais tem transtorno psiquiátrico, né? Também pela velocidade dessa cidade, que é muita coisa acontecendo e é muita gente, muito barulho, não sei. Eu moro no centro ali, é muito barulho e é muita coisa. E eu percebi que eu não sou daqui, né? Eu vim pra cá em março. Percebi que a minha saúde mental ela já não era boa, mas ela piorou estando aqui. Piorou bastante. Mas tu percebeu que tu não tinha... Aliás, que tu tava sem o controle emocional, algumas crises lá na época que tu tava com esses 2 trabalhos que tu perdeu eles. Como é que tu reagiu a isso especificamente? Tu significou a tua vida toda em função dessa derrota momentânea? Foi isso? Tu pensou, eu sou um fracasso por causa disso e isso gerou um looping na tua mente? Total. Isso faz mais ou menos 6 anos. Foi em 2015. Aí depois eu acabei tendo aquele grande surto, que foi ali que desencadeou o fato de eu realmente tratar isso com muita atenção, né? Na minha vida. Mas até então eu não fazia terapia, não tinha esse trabalho com a minha saúde mental, que é completamente necessário. Mas eu percebi que eu tinha atitudes completamente infantis, assim, não infantis no sentido de meio espernear mesmo, não sabia o que fazer, eu não sabia lidar com a minha frustração. Então, eu até vou ser mais específico, assim. Eu tinha acabado o meu contrato com o SBT, isso foi em 2015. Eu fiz uma novela lá que é até sucesso até hoje. Qual era o nome? Chiquititas. Ah, senhor. Tá até hoje lá. As crianças agora assistem porque tá no Netflix, aí entrou quarentena, criançada sem aula, então é o Beto, o personagem, até hoje faz assim um barulho lá, engraçado. Mas aí eu terminei essa novela, aí eu tava entre um trabalho na Rede Globo, que era Malhação, e Disney Channel. Aí eu lembro que
porra, não sei o quê, que a produtora da Globo, a produtora de elenco falava, não, porque tal, porque... Pô, me deu o nome do personagem, e eu já, pô, que legal, vou voltar a trabalhar na Globo, quero voltar. Só que eu tinha, ao mesmo tempo, feito um teste pro Disney Channel que eu tinha sido aprovado para uma série e tal. E aí eu fiquei naquela situação de melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando. Eu acabei perdendo ali os 2 passarinhos, porque a produtora que me bajulava no fim falou que eu não passei no teste. O trabalho da Disney Channel, eu meio que falei, não, ó, eu tô com outro trabalho em vista. Entendi. Dei tchau. E ali eu lembro que, como eu estava em contato direto, eu não tinha nenhum assessor, não tinha empresário, eu não tenho essas coisas, eu não tinha esse poder de negociação, eu lembro que eu não conseguia ser claro e transparecer, de certa forma, ser comunicativo ali. E aquilo, cara, me fez uma loucura, porque você sabe como que é o trabalho artístico, né? É muito difícil você encontrar uma constância, uma disciplina, né? Uma vida... estável, uma estabilidade. É muito difícil se encontrar essa estabilidade. Eu sempre busquei muito isso. E, enfim, até depois eu fui estudar outras coisas, trabalhei com outras coisas, que para mim é ótimo. Hoje eu tenho mais um pé na produção até do que assim... Você está na frente do palco, especificamente. Exato. Enfim, e aí eu percebi que eu tinha esses problemas emocionais e tal. E desde então eu me trato e, enfim, fui diagnosticado com isso. Hoje eu sei muito bem lidar. Sei lá, agora eu tô 4 anos direto em terapia, então raramente eu tenho essa... eu consigo tratar de forma que eu ganhe uma estabilidade emocional que, pô, é maravilhoso, né? O que tu aprendeu? Porque eu também tenho... Eu fui diagnosticado com bipolaridade. Só que eu não tomei remédio, eu não gostei, eu tomei remédio e me senti estranho e eu não faço tratamento. Hoje eu percebo que eu tenho essas oscilações, de vez em quando dá um puta desânimo e eu dá vontade de ficar na cama. Esses dias, inclusive, eu me arrumei para ir na academia. Sim. E senti aquele negócio ruim. Puta, fazia tempo que eu não fazia isso. Eu tava com a roupa da academia e deitei, falei, não vou conseguir. O que tu aprendeu sobre como lidar com isso, tirando os remédios e a terapia em si, que é importante fazer, mas o que tu mudou dentro da tua cabeça para conseguir lidar com isso? O que tu aprendeu sobre a vida, especificamente falando? Arthur, eu acho que, cara, essa auto-observação, esse poder de se observar, né? Eu percebi que esse poder de você conseguir se entender enfim, e driblar. Eu acho que driblar. Por exemplo, o esporte é algo que você consegue, muitas vezes, driblar certos gatilhos de depressão. Esporte, trabalho, é uma coisa... A rotina, a própria rotina em si. Se você conseguir estabelecer uma rotina, seja com trabalho, seja com esporte, pelo menos na minha cabeça, isso já... fortifica, sabe? Já evita com que eu caia em armadilhas mentais. Em certas armadilhas mentais. Exatamente. Ter uma rotina estabelecida é muito boa. Eu percebo que quando eu começo a deixar um pouco de lado a rotina, tipo assim, às vezes eu fico mais tempo no computador do que eu queria ficar. Da 9 horas eu ainda tô lá no YouTube vendo coisa. Eu percebo que se eu faço isso, o meu emocional começa a piorar. E quando eu estabilizo uma rotina rígida, o foda é que quando tu tem esse tipo de coisa, tu tem que se tratar como se tu fosse teu próprio pai, assim, e te xingar e falar, não, vai dormir, acorda esse horário, vai na academia, come no mesmo horário. Eu também percebi que estabelecer uma rotina, inserir esporte nessa rotina e seguir ela de forma rígida é muito bom. A longo prazo tu vai percebendo que tu começa a ter menos crise. Então, mas o foda é o cara conseguir dar o primeiro passo e sair pra correr, por exemplo.